Então, a direção que temos que olhar é para cima. Precisamos olhar para cima e precisamos reconhecer sinais, os tempos, ouvir o que o Espírito está dizendo. Todos os seres humanos, o planeta todo, seguramente está ciente sobre esse vírus. Isso se chama toque de trombeta. Na Bíblia nós temos, no 7º selo, 7 trombetas. Na 7ª trombeta, 7 taças. Quando nós vemos a trombeta, a primeira trombeta afeta 1/3 da terra, a segunda 1/3 do mar, a terceira 1/3 dos rios, a quarta 1/3 dos corpos celestes, e nós vamos vendo do que trombeta afeta só 1/3, para que os 2/3 fiquem atentos. Ora, se nós lemos o que é trombeta na Bíblia, sabemos que trombeta é um instrumento que toca em ocasiões especiais. E quando a trombeta toca, todos ouvem. Quando nós lemos capítulo 2 do livro do profeta Joel, está escrito: tocai as trombetas em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra. A toque da trombeta é para que todos os moradores do planeta fiquem perturbados. O que é que temos vivido, se não uma perturbação geral? Que tempo esquisito! Quando nós olhamos, procurando explicação para os lados, o que vamos fazer agora que nós temos sobrevivido? O que nós temos aprendido pela esquisitice desse momento? Que a última palavra, minhas irmãs, não está com a ciência, nem está com os governos, nem está com as filosofias, e muito menos com as religiões. A última palavra é com aquele que tem a palavra. A última palavra está com Deus, que deu a primeira palavra: haja luz. Nós precisamos saber que Deus nos chama a olhar para Ele, como está escrito, Colossenses 3, se sois do alto, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Como os filhos de Issacar, Deus quer que conheçamos profundamente a época em que nós estamos vivendo, para saber o que é que nós devemos fazer. Quando nós estudamos música, nós aprendemos sobre pausa. Existem várias durações de pausa. O valor de uma pausa. Pausa é silêncio. A pausa prepara o ouvido para uma frase musical nova e mais rica. Também como quando você serve um banquete, que você usa a água para lavar a boca do sabor do prato anterior, para receber um outro sabor. Essa quarentena é uma pausa. Nunca mais um cristão poderá dizer que não teve tempo de buscar sua intimidade com Deus. Jamais poderemos dizer que não temos tempo. O pastor nos ensinou. Deus está falando alto conosco. Deus não mandou corona, mas Deus buscou um tempo para a sua igreja. É um momento precioso que nós precisamos aproveitar. No texto que lemos hoje,
Jesus Cristo, profetizando sobre Jerusalém, diz claramente: olha, te arrastarão e os teus filhos dentro da tua casa. Não te deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Que tal se nós estamos perdendo a oportunidade dessa quarentena? Nós temos um exemplo específico na Bíblia sobre oportunidade. Oportunidade. Existe uma mulher que teve uma oportunidade fora do comum. Jael. Jael recebe um título que só ela e Maria, mãe de Jesus, receberam. O anjo diz para Maria que ela era bendita entre todas as mulheres. E Jael recebeu o título de bendita entre todas as mulheres que vivem em tendas. Por quê? Porque ela detectou a oportunidade e aproveitou a oportunidade e fez o que tinha que fazer. No capítulo 4 do livro de Juízes, há um momento em que Israel estava sofrendo os apertos de Jabim, rei de Razor, rei de Canaã. E tinha um poderio bélico muito grande. E quando Deus disse para Débora chamar a Baraque para eles se prepararem para a guerra, porque Deus ia dar vitória, Sísera, o grande general de Jabim, veio mostrando o seu poderio bélico. 900 carros de ferro. Ele expôs os seus carros de ferro ao longo da margem do Rio Jordão, com seus cavalos potentes e velozes. Israel não tinha cavalaria, só tinha infantaria. Eles sabiam correr. Quando chega a hora da peleja, Sísera sabia que ia ganhar mais uma vez. Deus começa a lutar pelo seu povo. Já que os carros de ferro de Sísera estavam às margens do rio, a Bíblia diz, desde o céu gotejaram as estrelas. Deus fez chover na cabeceira do Jordão, o Jordão inundou as margens e os carros de Sísera ficaram atolados. Como se fosse pouco, estava tão atolado que os cavalos do general Sísera afundavam as pernas ou as patas até o joelho. Então, sobrou só o povo que corria a pé, e nisso Israel era bom. Então, a Bíblia diz que Baraque e o seu exército ganharam todas, derrotaram. A Bíblia diz que o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Olha, Sísera, o grande general, perdeu, correu. Para onde ele foi? Agora que vamos ver a oportunidade. Quando Moisés tirou o povo do Egito, nós sabemos que Moisés era casado com uma mulher dos queneus. No caminho, no deserto, um cunhado de Moisés estava com eles, e na hora desse homem ir embora, Moisés, Robabe, o nome dele, Robabe quis ir embora, Moisés disse, não, fica conosco, porque tu conheces o deserto, poderás nos ajudar, e do bem que o Senhor fizer conosco, faremos contigo. Houve um juramento, houve uma aliança, por isso, desde o tempo de Moisés, Israel tinha uma aliança com os queneus.
Agora, havia um queneu ali, e o nome dele era Eber. Porque Israel não podia fazer nada de mal com ele, ele era amigo de Jabim, rei de Hazor, inimigo de Israel. Então, ele se dava ao luxo de ser amigo do inimigo de Israel. Portanto, quando Císera, o general, foge de Baraque para não morrer, para onde ele veio? Na direção da casa ou da tenda de Eber. Havia a mulher, Jael, que não aguentava mais com aquela situação. Ela percebeu que Deus tinha dado vitória a Israel. E quando ela viu, ela se interpôs e disse: entra, senhor general Cícera, entra na minha tenda. E ele entrou. Quando ele entrou na tenda de Israel, ele entrou dominando, porque havia paz dos queneus com Jabim. Então, ele entrou e pediu água. Ela deu leite. Depois, ela o cobriu. E ele disse para ela: vai. Tu te colocas na porta da tua casa. E vai ser que qualquer que te perguntar se tem alguém aí, responde não. Fica na porta da tua tenda mentindo sobre a minha presença aqui. Jael deu para ele leite. Por quê? Lá no Oriente, minhas irmãs, até hoje, eu morei lá 3 anos e meio. Água significa boas-vindas. Você chega durante o verão numa casa, eles vêm receber com água na mão. Mai é assim, água no árabe. Quando você chega numa loja, eles vêm. Mai, eles lhe oferecem água. Água significa bem-vindo. Ele pediu água, ela deu leite. Ela não deu as boas-vindas para ele. Seguramente o leite estava fresco. Dizem os historiadores que o leite estava já azedo, coalhando, que é o tipo que eles gostam naquela época. Só que tem uma coisa. Ela o cobriu, ele achou que ela ia para a porta para mentir a respeito dele. A Bíblia diz que ela tocou, pegou uma vara, uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo. E foi-se mansamente a ele, lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Olhe, você acha que haveria outra oportunidade? Jamais. Ela viu a oportunidade. Eu quero que você note o seguinte, minha irmã. O maligno, o inimigo estava dentro da tenda dela, descansando, ainda dizendo para ela ir para a porta. Mente. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Quantos males você tem acoitado dentro da sua tenda? E mente para que ninguém tome conhecimento dele. Você esconde o mal dentro da sua casa. Quantas oportunidades você tem tido para acabar com esse mal? Mas você tem perdido a oportunidade. Quantos filmes imorais? Quanta imoralidade sexual? Quanta malcriação, quanta revolta, quanta vergonha a sua tenda tem acoitado. O inimigo está solenemente tranquilo dentro da sua tenda. E você esconde.
A casa é sua, minha irmã. Nunca se esqueça que não se chama para os seus filhos os donos da casa, nem para o seu marido o dono da casa. A dona da casa é você. Quando Jesus fala 3 parábolas de perda e resgate, Lucas 15, quando ele fala de perda e restauração de vida, ele põe um pastor como ovelha perdida. Quando ele fala de perda e restauração de relacionamento, ele põe um homem, um pai com um filho, chamado filho pródigo. Mas quando ele fala de perda e restauração de valores, dentro de casa, ele põe uma mulher. Porque da porta da rua para dentro de casa, você é responsável. Você é a dona da casa. Você tem autoridade sobre o que está dentro da porta para dentro. O inimigo quer que você fique na porta, ignorando e levando todos a ignorarem a presença dele ali. Porque é humilhante para você. Mas Jael, eu não sei quantas vezes ela recebeu Císera, o inimigo de Israel, dentro da casa dela. Mas naquele dia, o marido não estava. Ele entrou na casa dela, ele aceitou o convite. Porque ele não deveria ter entrado ali, porque ela estava sozinha, mas ele estava com medo de ser pego por Baraque. Era a oportunidade dela. Ela tinha a oportunidade, ela disse, vem, entra. Ele entrou. Ela ali acabou com ele. Como? Naquela época, as tendas eram 3 estacas cobertas por uma lona. Ela puxou uma estaca da tenda, uma estaca. Na mão, uma estaca, na outra, um martelo. Que mulher! De um lado, a estaca, no outro, o martelo. Quando nós lemos capítulo 23 do profeta Jeremias, nós vemos Deus dizendo assim, não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha. Não é a minha palavra fogo, no versículo 29. E martelo que esmiuça a penha, ela pegou a estaca, fincou e veio com o martelo e foi dando martelada. Nós sabemos que quem pega o martelo não dá uma martelada só. Ela usou o martelo, usou e matou. Ela acabou com o mal de dentro da tenda dela. Olhe, isso é muito sério. Porque quantas vezes você diz, eu já fiz de tudo, eu estou orando. Não, você tem que agir. Você não pode jogar fora a sua autoridade. Quem lhe deu foi Deus. Ou você já desistiu? Minhas irmãs, por que será que Deus escolheu você e a mim para sermos a igreja do século XXI? Para estarmos aqui como igreja nessa época esquisita de pandemia, de quarentena, de corona, seja lá o que for, ouvindo essa trombeta tocar. Por quê? Será que Deus não tem um propósito? Levante-se, guerreira. Aproveite a oportunidade e não deixe passar, porque essa oportunidade não voltará. Quando você quer quebrar uma pedra, você dá a primeira martelada, a segunda, a 10ª, a 20ª, na 50ª, a pedra esmiuça. Você diz, puxa, parece que eu acertei o ângulo certo. Não foi o ângulo. É que cada uma das marteladas anteriores foi enfraquecendo a pedra. Se você não tivesse dado a 50ª, a pedra ia se mostrar inteira, embora dentro estivesse enfraquecida. Você não pode
deixar de usar a palavra de Deus. Não é a minha palavra fogo e um martelo que esmiuça a penha. Deus está dizendo: quanto você tem martelado dentro de casa com a palavra de Deus? Quanto você tem escondido? E quanto você tem perdido a oportunidade que você tem chegado? Como está a sua vida? De que forma você está olhando a esquisitice deste momento que nós estamos passando? Este tempo é um tempo que foi escolhido por Deus para a igreja. Este não é um tempo, Deus não mandou o vírus, ele permitiu, mas Deus não tem vírus para mandar. Mas ele nos deu a quarentena. Você nunca mais poderá dizer que não teve tempo para buscar o Senhor. Você nunca mais vai dizer que não teve tempo para orar com os seus filhos. Você nunca mais vai poder dizer que não teve tempo de orar em voz alta dentro da sua casa. Porque a oportunidade é toda sua. Talvez nunca mais você teve tempo de ter todo mundo dentro de casa. Ou você não pode interromper o sono de alguns deles. Porque é muito tempo para mídias. O que você está fazendo com essa situação? Quando nós pensamos o que é que Deus está fazendo, a palavra de Deus diz em Isaías 43, eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que eu ponho um rio no deserto e caminho no ermo. Para que os chacais, os animais do campo, os filhotes de avestruz me glorificarão, porque eu porei água no deserto. E darei de beber a um povo escolhido, ao povo que eu chamei para celebrar o meu louvor. Nós precisamos saber que Deus está fazendo uma coisa grande. Neste momento de pandemia, a situação chega a ser ridícula para chamar a atenção. Nunca, meus irmãos, se viu dizer de pessoas mascaradas na rua, tirando toda hora um vidrinho de álcool gel para passar nas mãos. Nunca se ouviu dizer de você ir numa igreja e entregar o cotovelo para tocar no cotovelo do seu irmão. Ou então dar a mão fechada para chegar junto com o outro. O que é isso? Será que a esquisitice desse momento não será uma oportunidade para acordarmos? Não é? Será que a situação que nós estamos vivendo hoje é tão chamativa como rios no deserto? Nós precisamos atentar para as mudanças. Existe, no capítulo 2 do livro de Cantares, um momento em que aquela mulher que representa a igreja não reconheceu a mudança de estação. E o rei, que é Jesus, diz: olha, por que você está hibernada? Acabou o inverno. Por que você ainda está hibernada? Você está vivendo um inverno que não existe mais. Você está vivendo uma ilusão, uma quimera. Levanta-te, querida minha, e vem, pois eis que passou o inverno, cessou a chuva, se foi. Olha, aparecem flores na terra. No inverno, flores não aparecem. Ouve,
Chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola se ouve em nossa terra. No inverno, a ave não canta. A figueira começou a dar figos. Olha, não é mais inverno. As vides em flor exalam o seu aroma. Cheira. Ela estava numa estação completamente errada. Era primavera, mas ela estava vivendo como se fosse inverno. Quem sabe ela estava deixando passar a oportunidade da primavera do reino. Será que nós vamos deixar passar a oportunidade desta quarentena? A chamada que Deus tem para nós: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós precisamos trabalhar para que não venhamos a perder a oportunidade que Deus está nos dando nessa quarentena. Jesus Cristo nos chama: entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Será que nós temos tido tempo agora na quarentena para buscar 3 minutos por dia a presença do nosso Pai que nos chama? Por favor, meus irmãos, vamos ler a Bíblia. Vamos configurar o que está escrito com o que está acontecendo e ver que não dá para entender por que é que Jesus ainda não levou a sua igreja. O tempo é chegado. A oportunidade está aqui. É tão chocante chegar numa igreja para pregar e eu não poder me alegrar lá no púlpito com o sorriso dos irmãos. Isso tem acontecido. Esse grande sinal nos chama a buscar novos começos. O profeta Jeremias, no capítulo 6, versículo 6 do seu livro: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descansos para a vossa alma. Olha, procuramos coisas novas, mas é sempre melhor buscar o novo de Deus. Seguramente, a igreja tem que sair dessa pandemia diferente, burilada, mais íntima com o seu Senhor. Porque nós vemos e sabemos que nós estamos vivendo uma época da igreja indiferente. A igreja balofa. A igreja rica, abastada. Estou rico, abastado, não preciso de nada. E Jesus diz: nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego, nu. É a igreja que não ouve a voz do noivo. É uma igreja que o noivo está lá do lado de fora, gritando e batendo para ver se alguém ouve. Podemos dizer que é a igreja que não sente falta do noivo. É a igreja que não tem saudade do noivo, que não tem pressa para o casamento, que não busca o momento das bodas. É a igreja que não namora o noivo. O que vamos fazer? Temos essa oportunidade. A oportunidade é agora. Não podemos fazer como Jerusalém, porque Jesus diz: porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Estamos sendo premiados com esse tempo de quarentena. Precisamos olhar para que não venhamos a perder a oportunidade.
É hora agora. Não podemos fechar os nossos olhos e perceber o que está acontecendo. Alguma coisa nova está acontecendo e Deus não está brincando. Porque Jesus diz, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Precisamos abrir os nossos olhos. É tempo de martelar. É tempo de cuidarmos da nossa tenda. É tempo de procurarmos, dentro desse tempo, a oportunidade para que ela não passe. Vamos ser atentas, precisas, corajosas, como Jael. Vamos lembrar que oportunidade é uma vez e possivelmente ela não se repita. Nós estamos, quantas vezes, esperando que alguma coisa aconteça. Quantos telefonemas eu tenho recebido de crentes que não têm certeza de salvação? E também de outros que estão querendo que Jesus volte para tirá-los do sufoco. Não. Jesus Cristo quer que você grite Maranata, com saudade, com vontade de vê-lo, com vontade de estar com ele, com desejo de ficar com ele para toda a eternidade. E ele diz, levanta, acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A noiva não pode estar entre os mortos, entre os defuntos. Somos chamados a ouvir, a sair, a estarmos atentos. Então, meus irmãos, vamos acordar, estar atentos. Olhe o começo de tudo aí na sua casa. Olha a oportunidade que Deus tem dado para você juntar seus pintinhos, para você abraçar a todos, dizer versículos no ouvido do seu marido, no ouvido dos seus filhos. Deixa que a palavra de Deus seja a última coisa que eles ouvem à noite e a primeira de manhã ao acordar. Tudo isso se chama tempo da oportunidade. Não precisamos de outra coisa, além disso que Deus tem nos dado. Estamos cada vez mais próximos de coisas novas, não é? Todas as vezes nós ouvimos os jornais falarem de uma novidade, de um novo começo de alguma coisa que vai começar. Mas nós estamos vivendo um momento novo, desde o dia que nos rendemos a Jesus. Porque naquele dia nascemos do Espírito e os nossos ouvidos foram abertos para uma voz do Espírito que está falando ainda hoje. Porque aquele que é nascido do Espírito ouve o que o Espírito está falando para a igreja. E o que o Espírito está falando para a igreja é desperta, te prepara. Em todo tempo estejam alvas as tuas vestes e não te falte o óleo sobre a tua cabeça. Preparados, procura ouvir, porque qualquer momento a trombeta especial do arcanjo vai tocar e nós seremos sugados da terra. Não vai ter outra oportunidade. Portanto, vamos começar a viver nessa dimensão. Vamos buscar aquilo que Deus tem para nós. Use a palavra de Deus o máximo que você puder. Precisamos urgentemente discernir, no meio dessa bagunça que está aí, o momento que nós estamos vivendo. Esse momento é a nossa oportunidade. Em nome de Jesus Cristo,
nós aproveitaremos o melhor deste tempo. Com os nossos filhos, com a nossa igreja, com a nossa liderança. E nós poderemos fazer muito mais, porque Deus confiou esse momento nas nossas mãos. Deus podia ter nos chamado há 100 anos passados, ou 50 passados, mas Ele nos escolheu para sermos a igreja aqui hoje. Existe um corinho que diz: estes são os dias de Elias, e depois estes são os dias de Ezequiel. Ele vem e a trombeta soará, brilhante como o sol nas nuvens voltará. Estes são os seus dias. Estes são os meus dias. Nos dias de Elias, ele fez o que ele tinha que fazer. Nos dias de Noé, Noé fez o que tinha que fazer. Nos dias de Ezequiel, Ezequiel fez o que tinha que fazer. Deus espera que você faça hoje, no seu dia, o que você tem que fazer hoje. Deus não errou quando trouxe você para ser a igreja do século XXI, para ser mãe, irmã, esposa, ovelha, mulher no século XXI. Deus está apostando que você tenha uma resposta para Ele, de valentia, de decisão, de seriedade, de uma mulher guerreira pela sua tenda, pela sua família, pelos seus filhos, pelo nome do Senhor Jesus. Nós precisamos saber que esta é a nossa oportunidade. Assim como Jerusalém perdeu a oportunidade da sua visitação, cuidado para que não percamos a oportunidade da quarentena da Covid. Amém. Porque irmã, este é um espaço só para nós. Irmã, a gente vai cair agora. Amém? Amém. E a gente vai voltar só para uma oração, tá? A gente vai ter menos de 1 minuto e a gente volta só para uma oração. A irmã Denise vai ministrar um louvor e a gente encerra. Por favor, não deixe de voltar para a gente orar junto. Coisa de 5 minutinhos só. Muito obrigada, irmã Edmeia. Que palavra.